Neste vídeo, vamos analisar cada um desses indicadores. Muito bem, no vídeo anterior abordamos a instalação. O que vou fazer é analisar um por um todos os indicadores que fazem parte deste sistema para que você possa entender como personalizá-los ao seu gosto. Você pode ajustar as configurações quando isso necessário e ser capaz de para realmente personalizar essa plataforma ou esse sistema para você mesmo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: acabamos de instalar, então eu não alterei nada desde que fizemos a instalação. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou acessar a lista de indicadores e vamos começar no topo e vamos descendo até chegar aos que explodem na TV. Um indicador de pares muito fácil, é bem simples. O indicador Easy Pair é este indicador aqui. Isso permite que você simplesmente troque de um par para outro com o clique de um botão. Certo? Então é assim que esse indicador funciona. As configurações são bem básicas. Você pode decidir onde quer posicioná-lo ajustando esses parâmetros. Você pode ajustar as cores aqui mesmo. E essas são todas as configurações para o indicador de emparelhamento fácil. Muito bem, o indicador de números redondos. Também muito simples, número de níveis em cada direção, o valor arredondado em pips. Então, o que esse indicador faz é desenhar a rodada. Se você deixar nas configurações padrão, ele desenhará números todos os dias. A cada 100 pips, como você pode ver, 100 pips, ali está a linha, 100 pips, ali está a linha. E você pode ver que são 88, 87, 86, 85 centavos, ok? Então, os níveis de equilíbrio são simplesmente o que as pessoas chamam de níveis psicológicos de suporte e resistência. Gosto de mantê-los no gráfico porque, quando o preço começa a se aproximar deles, o preço pode ser pago a eles ou eles podem reagir negativamente a ele. E nos forneça alguns sinais de negociação adicionais ou algumas confluências para adicionar à nossa negociação se esperarmos uma reversão de preço, sabe? Na área de 86 centavos e vemos essas linhas aqui no gráfico, então podemos procurar por negociações que resultam disso, tudo bem, então você pode ajustar isso conforme necessário, se você quer que eles estejam a cada 25 pips, certo? Ou algo assim, você pode alterar e então verá. Eles aparecem a cada 25 pips agora, tudo bem, então o próximo indicador da lista é este. O scanner está funcionando bem? Vou explicar como funciona. Ele tem muito mais opções. Então, por favor, tenha paciência comigo. Vou mostrar duas maneiras diferentes de usá-lo. Então, esta opção principal aqui é o período de tempo de cálculo do scanner. Isso basicamente significa dizer ao scanner aqui, na parte inferior, indique o período de tempo que deseja calcular. Você deseja calcular o período de tempo atual? Ou você deseja calcular um período de tempo diferente? Algumas pessoas gostam de negociar, digamos, com base em você. Sabe, 15 minutos, mas eles querem calcular 1 hora, então você poderia simplesmente... Vamos lá, digamos que estamos no intervalo de 5 minutos, você poderia fazer 1 hora e verá aqui mesmo que agora isso está sendo calculado com base em 1 hora, então você está obtendo leituras de 1 hora. Vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco, tudo bem? Por padrão. As configurações estão prontas para uso, só para você saber. As configurações padrão são como eu as utilizo. Então, isso inclui todos esses indicadores. Todos esses indicadores estão configurados. Por padrão, a forma como eu os utilizo, essas configurações estão aqui para você caso decida alterá-las. Tudo bem, então, True significa que o painel de quadros múltiplos será exibido por padrão. Portanto, se estiver ativado, True, este painel aqui será exibido automaticamente, certo? Se estiver desativado, ele ficará assim. Ocultar automaticamente, então fica a seu critério ocultar ou exibir. Automaticamente esse é o painel de múltiplos quadros temporais verdadeiro. Igual ao período de tempo atual para compra e venda falso igual a vários períodos de tempo para compra e vender. O que isso significa é isto aqui, para que você tenha o melhor par para comprar e o melhor par para venda com base na combinação de múltiplos períodos de tempo ou simplesmente o período de tempo atual, ok? Por padrão, está definido como verdadeiro igual ao tempo atual. Portanto, com essa configuração ativada, você pode ver a palavra atual. Esses pares de compra e venda estão sendo calculados rigorosamente, com base nas leituras que estamos obtendo na base e na citação aqui embaixo. Isso está considerando apenas o período atual, ok? Se você quisesse que fosse em múltiplos intervalos de tempo, usando todos esses intervalos de tempo. Para calcular pares de compra e venda, você deve alternar para o modo multitemporal. Quadro e você pode ver que usando apenas os números atuais aqui embaixo temos NZDCAD.
E tanto para comprar quanto para vender euro NZD, se abordássemos isso a partir de uma análise de múltiplos períodos de tempo. GBP/CAD é a melhor opção de compra e a USD/NZD é a melhor opção de venda. E, novamente, a diferença é que o método de múltiplos intervalos de tempo utiliza todos esses pares. O período de tempo atual é apenas... Desculpe, não todos esses pares, mas todos esses diferentes períodos de tempo. Combinando-os para compra e venda. Atual significa que está usando apenas isto e isto aqui. Muito bem, e novamente, vou explicar um pouco mais como isso funciona. Mas agora estamos apenas revisando as configurações. Muito bem, daqui em diante fica um pouco mais fácil. Então verdadeiro é igual à direção média S em uso. São essas pequenas setas, ok? Então, se você não quiser que as setas asa apareçam, certo? Então você poderia alterar essa configuração para falso e eles não apareciam. Muito bem, vou falar sobre essas setas daqui a pouco. Verdadeiro significa que a vela usada no scanner está fechada, ou falso significa leitura em tempo real. Então é bem simples. Se for verdade, o que vai acontecer é que vai para atualizar os números que você vê aqui, ou no painel. Se for uma vela fechada, então vai acontecer isso. A atualização será feita a cada vez que a vela fecha e somente quando a vela fechar, certo? Se você configurar para falso direito, falso equivale à leitura ao vivo. Isso significa que esses valores serão atualizados a cada novo pulso de clock. Pessoalmente, gosto de deixar o meu fechado. Vou ficar olhando a vela até entrar em uma operação ou até começar a operar. Pronto para realizar uma operação e depois passarei para o modo ao vivo. Todas essas configurações que estou mostrando aqui podem ser ajustadas por você. Sabe, permanentemente dentro das configurações também pode ser ajustado simplesmente. Clicando aqui, você poderia clicar em fechar, certo? Isso significa fechado, ou seja, só será atualizado quando a vela fechar. Fechado, por isso está escrito fechado aqui. Se você quiser que fique online, basta. Clique ali e a página mudará para ao vivo, onde você verá as atualizações. Cada pulso recebido. O mesmo acontece com você. Pode alternar entre o período atual e vários períodos de tempo, pode ocultar ou exibir. Você pode mostrar as setas asa ou pode ocultá-las. Com eles, você pode alternar entre base e citação. Todos esses são botões, com exceção de ATR e do período de tempo. Todo o resto são botões. Ok, então vamos continuar aqui. Isso permite ajustar o tamanho do SC. O painel do scanner está bem aqui, então é bastante autoexplicativo. Você pode escolher entre pequeno, médio ou grande. Isso permite que você escolha a localização em que isso aparecerá no seu gráfico. Assim você pode variar e mudar um pouco as coisas. Bem, isto é importante aqui, se os seus símbolos estiverem em minúsculas. O que normalmente não acontece, você precisa mudar isso para verdadeiro. E isto é muito importante, eu recebo isso várias vezes por semana. Se você carregar este scanner e não vir esta atualização aqui, é provável que você tenha um prefixo ou sufixo, em outras palavras. Seus símbolos provavelmente se parecem com isto. Certo, ou talvez assim, certo, ou talvez se pareça com algo parecido com isso. Se você tiver um número pequeno ou uma pequena palavra ou algo assim depois do seu símbolo, então você precisa adicionar isso aqui, e tudo o que você faria, digamos se fosse eurousd.pro. Você diria algo assim, certo? Opa, desculpe, isto deveria estar bem aqui, isto é. Para depois, então ponto pro certo, exatamente assim. Ou ponto, seja lá o que for que você tenha, precisa colocar isso lá. Porque isso instruirá o indicador a analisar esses pares na sua plataforma. E irá atualizar aqui mesmo. Esta é a solução em cerca de 95% dos casos. Muito bem, então, se você não for. A janela do scanner aparece porque você precisa adicionar seu sufixo ou prefixo. Certo, este é o cálculo ET. Você pode usar o período de tempo atual, certo? Ou você pode fazer com que corresponda ao período de tempo do scanner. Isso acontece se você alterar a configuração. Portanto, se estivermos na configuração atual, então, sempre corresponderá ao que estiver no gráfico atual. Mas se você decidisse mudar para 4 horas, então poderia igualar o período de tempo do scanner e, em seguida, você pode ajustar seu ATR conforme necessário, se for preciso. Vou embora de novo, deixo todas as minhas coisas assim, todas as minhas coisas estão por padrão. Muito bem, então, usando o modo de múltiplos quadros temporais.
Isso adicionará ou removerá intervalos de tempo para o modo de múltiplos intervalos de tempo. Então, se você deixar isso ativado, você pode escolher, talvez queira escanear por 1 minuto, os 5 minutos, os 15 minutos, e é isso. Então você verá essa mudança acontecer um pouco. Mas quando eu pressiono OK, então agora estou digitalizando apenas 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. OK, então essas são as configurações para este indicador, essas são todas as configurações. Você pode personalizar isso da maneira que quiser, por exemplo, se você for um trader de prazos longos. Você pode não estar interessado em usar esses períodos de tempo menores. Períodos e você preferiria obter uma leitura de talvez H1, H4 e D1 à direita. Assim você pode ajustar essas configurações e depois clicar em OK e elas serão mantidas. Certifique-se de que, após fazer qualquer alteração em sua configuração, especialmente mudanças profundas, você volta, clica com o botão direito, vai em Modelos e depois em Salvar. Salve-o como padrão para que esteja sempre disponível quando você abrir um novo par de fones de ouvido. Você está pronto para começar. Muito bem, a próxima é a versão com o Stop Loss automático e Take Profit ATR. Este é um indicador muito simples, tudo o que ele faz é plotar o Stop Loss e o TP, Target de Take Profit. Muito bem, o motivo pelo qual ele atualiza sempre que a vela fecha é porque ele é cálculo do TP, prospecção de lucro, e do Stop Loss com base nas condições atuais do ATR, Average True Hand. Naquele fechamento de vela. Muito bem, então, e eu mostrarei o que isso significa em um segundo, mas isto é período de tempo ATR, período de tempo atual, período ATR 14. Multiplicador de lucro, isso é 1 para 1. Isso manteria seu Stop Loss igual, certo? Ou seja, se você quisesse que seu Stop Loss fosse exatamente igual ao ATR, Stop Loss e Take Profit seria 1 para 1. Você pode deixar esses valores iguais, se quiser que seu Take Profit seja de 1 para 2. Se você mudasse para 2, veria que o Stop Loss permaneceria no mesmo lugar. Mas seu papel higiênico agora tem o dobro do tamanho. O Stop Loss, então, novamente, fica a seu critério experimentar com ele. Isto foi realmente construído para ser exatamente assim porque da estratégia que você está prestes a aprender. Essencialmente, é por isso que atualiza sempre que uma vela fecha. Isso ocorre porque, se uma vela se fechar, e digamos que esta seja a nossa vela. Se esta vela foi um gatilho para nós, usamos o corpo da vela como nosso ponto de entrada, estando aqui. Nosso Stop Loss ficaria abaixo disso, e que, novamente, é o mesmo que você saber entrada, Stop Loss, Take Profit, certo? Portanto, ele foi projetado para atualizar cada vez que a vela fecha, de forma que, se estiver. Então você recebe um sinal e realiza sua operação com base no ATR, sabendo que OK, aqui está meu ponto de entrada. O Stop Loss do ATR seria bem aqui. ATRTP estará bem ali, o que é igual ao Stop Loss, certo? Muito simples. Indicador. Indicador de volume de ticks. Você realmente não deveria ajustar nada nisso. Isso dura 30 dias e será exibido no gráfico. Este é o número de dias que ele usa para calcular a média. E só para você visualizar isso, este é o indicador de que estamos falando aqui. E como você pode ver, o meu está dividido em algo parecido com uma seção asiática aqui. Seção de Londres aqui, seção de Nova York aqui. Você pode ajustar essas seções você mesmo, definindo o horário de início. E o horário de término está aqui, então, horário de início da seção 1. Hora e minuto de término da primeira seção. Você pode ajustar ali mesmo, você tem a seção 2 e a seção 3. Assim, você poderá ajustar isso da maneira que precisar. Bem, você pode fazer tudo isso aqui mesmo, então, se você tiver, sabe? Se você só tiver uma seção de negociação disponível, então você poderia simplesmente zerar tudo, exceto a seção em que deseja negociar. E então você faria. Ao clicar em OK, apenas uma seção será calculada aqui. Certo, então por enquanto vou deixar o meu como padrão, e o que está acontecendo é que, ao longo de 7 dias, está calculando qual é o volume médio de cada seção individual. Como sabemos, o volume na seção asiática vai ser significativamente diferente do volume nas seções de Londres ou Nova York. Portanto, devemos ter cautela ao analisar volumes acima da média ou elevados. Situações em que queremos estar cientes, é esse alto volume, sabe? Com base no volume da seção asiática, ou esse alto volume se baseia em Londres e, como exemplo, você pode ver isso aqui mesmo nos últimos 7 dias da seção asiática. Volume médio, que é isso? Isso pode ser considerado alto volume? Isso é médio. Bem aqui, a barra cinza. Se você consegue ver aquela linha cinza ali, essa é a média. Volume, isso é alto e esta barra vermelha que é quase dali é extremamente alto.
Mas o alto volume na seção asiática é apenas volume médio nas seções de Londres e Nova York. É por isso que ele divide em partes individuais. Assim, você poderá visualizar o volume com base em cada seção específica. Certo? Então tudo o que você realmente pode fazer é: ajuste os horários aqui e as cores ali. Se você usar reconhecimento de velas, isso deve estar ativado. E deve ser configurado para volume médio. O que isso faz é desenhar estes pontos à direita, então sempre que uma vela fechar com volume acima da média. Você vê esses pontinhos aqui, só para te lembrar rapidinho que, estamos negociando com um volume acima da média, o que faz parte da estratégia. E você também pode ajustar esses pontos, certo? E depois os dois últimos. Os indicadores são a própria explosão da TV, então temos todos esses outros indicadores que acabei de analisar isso, o que realmente contribui para a estratégia. Isso é um grande tipo de... Para mim, essa coisa de confluência me permite, de certa forma, selecionar certos pares que quero negociar, mas a TV explodiu aqui embaixo. Este é realmente o principal parte deste sistema. É isso que eu procuro para estruturar minhas negociações e identificar oportunidades de mercado. E, mais uma vez, vamos explicar exatamente o que esses pontos significam. Mas, basicamente, vendemos quando está vermelho e compramos quando está verde, certo? E é para isso que estamos usando isso. Este é o sinal aqui. Ok, então vamos começar com as duas, tendência e volume. Blast VTV UHU que eu estou dizendo versão 1.2 se formos nas configurações. Este tem muito mais configurações do que o amarelo, certo? Porque o amarelo não é nada personalizável. Você só pode dizer quantas linhas desenhar para trás, esta aqui, a de baixo. Ela fornece esta pequena lista aqui mesmo. Ele fornece esse painel de múltiplos quadros temporais ali. Então tem muito mais configurações, se entrarmos nelas, apenas sinais novos. O que isso significa é que os sinais que aparecem aqui. O que está acontecendo é que estamos analisando a relação euro-GBP, mas está analisando todos os outros pares em segundo plano. E se for apenas com sinais novos, isso significa que está procurando apenas por um sinal verde ou vermelho recente. Certo, e vou te dar alguns exemplos disso. Tinto fresco. Isso significa que estava verde e depois ficou vermelho, certo? Ou estava vermelho e então ficou verde, ou estava vermelho e depois ficou cinza. Cinza, cinza, verde. Certo, ou era verde, depois ficou cinza, cinza, cinza e depois vermelho. O principal é que está apenas captando no sinal vermelho para verde ou no sinal verde para vermelho. Está ignorando tudo o que acontece nesse meio tempo. Por exemplo, se fosse verde e depois estava cinza. Cinza e depois verde, não captaria no novo sinal verde, porque ele ainda não ficou vermelho. Certo, então isso realmente limita a quantidade de sinais que você vai receber. O que pode ser uma coisa boa para muitos traders, e vou mostrar alguns exemplos. Então, no par euro-GBP, podemos ver que o último sinal de fechamento foi verde. O sinal anterior era vermelho, por isso este sinal está aqui, euro-CHF. O último sinal que fechou foi o verde, e o anterior a esse foi o vermelho. Portanto, trata-se de um novo sinal. O último sinal para o euro-dólar foi verde, e o anterior a esse era vermelho. Muito bem, se mudássemos para o modo normal, você verá que muitos outros sinais chegaram e, se clicarmos em um deles, podemos ver que este sinal é diferente porque sim, recebemos um novo sinal verde. Mas já tinha acontecido. Antes disso, estava verde, certo? Portanto, isso pode ser considerado tardio, já que o mercado vem subindo. Teve uma pequena correção e agora voltou a ficar verde, certo? E se clicarmos, por exemplo, em AUD/USD, teremos o mesmo tipo de coisa, onde recebemos sinal verde e é por isso que está aqui na lista. Mas antes disso já era verde. Sua melhor oportunidade de negociação teria sido este verde vibrante que estava bem aqui, que coincide com uma dessas velas ali. Certo, então essa é a diferença entre o modo normal e o modo novo. Eu gosto de manter o meu no modo atualizado. Verdadeiro significa mostrar o painel por padrão. Portanto, por padrão, este painel será exibido. Se você definir isso como falso, não vai funcionar.
A função de digitalização, certo? Por padrão, ela usa todos os símbolos da lista personalizada, o que significa que cada par que está nesta lista. A digitalização, isto aqui, vai digitalizar todos esses pares aqui. Você pode criar sua própria lista personalizada simplesmente adicionando ou removendo pares daqui. Certifique-se de digitá-los exatamente da mesma forma que aparecem na sua plataforma. Ou você pode monitorar todos os símbolos no MarketWatch, o que significa que ele vai analisar cada par de relógios que estiver na sua lista de monitoramento de mercado. Então, se você tiver seu acompanhamento de mercado personalizado aqui de uma certa maneira, de acordo com sua preferência, então ele só vai escanear esses pares para você, certo? Você precisa inserir isso exatamente da mesma forma que você. Veja aqui mesmo, senão não vai funcionar. Esta é a posição da lista, então se você quiser, não o coloque à esquerda, você pode colocá-lo à esquerda. Se você quiser à direita, pode colocar à direita. Configurei para que caia automaticamente. Abaixo disso. Além disso, se você usar a negociação com um clique e ela estiver aqui. Se você usar a negociação com um clique, essa lista será atualizada assim que ocorrer um tique. Pronto, isso vai empurrar a lista para baixo, lá embaixo. Assim, tudo deverá caber perfeitamente na sua tela. Claro, para que tudo caiba na tela, você pode ajustar o tamanho aqui mesmo. Então, isso se refere ao tamanho da lista, esta é a compra. Você já tem o tamanho ideal da sua lista, a cor de compra e a cor de venda. Sem sinal de cor, você terá que experimentar. Com essas opções, veja se é assim que você quer fazer. Assim como o painel de múltiplos quadros temporais. Isso se aplica caso você tenha um sufixo ou prefixo como doutor ou .pro ou algo do tipo. Você precisa colocar isso aqui, quantas barras o indicador deve desenhar para trás. Isso é tudo, você realmente não precisa desenhar mais nada além disso. Isso só vai deixar seu computador mais lento. E isso é para o caso de você querer minimizar o medidor automaticamente, certo? Então, se você quiser minimizar isso automaticamente, pode alterar essa opção para verdadeiro. E então, a posição do medidor de múltiplos quadros temporais você pode alterar aqui mesmo. Além disso, ajuste as configurações. Certo, então esses são todos os indicadores. Eu sei que este vídeo é um pouco longo, eu sei que é muita coisa para abordar. Mas se você estiver configurando seu sistema e descobrir que você está tendo alguma dificuldade para fazer com que fique igual ao meu, ou algo parece não estar funcionando, volte e assista a este vídeo novamente, pois já expliquei tudo. A única outra coisa em que consigo pensar é talvez os círculos parecem muito grandes ou muito pequenos, ou estes são muito finos ou muito grossos. Você sempre pode ajustar os níveis, as cores e a espessura assim. Se precisar que fiquem mais grossas, pode alterar este valor para um número maior e você pode mudar as cores aqui mesmo e então perceberá que elas ficaram mais grossas. Se esses pontos precisarem ser menores ou para aumentar o tamanho novamente, basta acessar as cores e ajustar. Acho que já os coloquei no menor tamanho possível. Mas se você quisesse que fossem maiores, você poderia. É exatamente assim, e agora você verá como eles cresceram. Outra coisa a fazer é ampliar o MetaTrader 4 e ajustar o tamanho dessas coisas. Então, se você simplesmente não consegue fazer com que pareça certo, ou se estiverem muito juntas, basta dar um zoom. Lembre-se que, ao negociar, você provavelmente vai. De qualquer forma, o zoom estará mais ou menos nesse nível. O que para mim significa que esta imagem está totalmente ampliada. Um clique para trás me leva exatamente para cá. E normalmente é assim que eu opero. Assim você pode ver que todas as minhas coisas parecem normais e ficam bem aqui. Então, tem mais uma coisa que eu esqueci. Calculadora de tamanho de lote. Como é que eu não a encontrei? Na calculadora de tamanho de lote do gráfico, é essa coisinha aqui. São pequenos campos de entrada digitáveis, então você decide a quantidade. Você deseja correr riscos em cada operação. Você define o valor do seu stop loss e o tamanho do lote será exibido aqui. Certo, assim que você inserir essas informações, o tamanho do lote aparecerá. Isso depende do tamanho da sua conta. Essas informações são bastante autoexplicativas. O tamanho da mesa, a localização, você quer negociar. Você quer calcular seu risco com base em porcentagem ou em dinheiro. E então, risco padrão, eu só tenho mentalidade de um tipo. Você mesmo poderia alterar isso para um cálculo mais rápido. E depois use pips ou pontos, se estiver negociando índices ou ouro. Pontos e você ajustaria exatamente assim. Então, isso é tudo no próximo. Neste vídeo, vamos aprender a usar o recurso TV Blast. Primeiro, vou mostrar. Vamos nos livrar de todo o resto e nos concentrar estritamente no uso do TV Blast. Quero fazer um vídeo exclusivamente sobre TV Blast, pois essa é a parte principal
do sistema que lhe dá ideias de compra e venda e depois tereis separado. Vídeo onde combinamos o TV Blast com o scanner de múltiplos quadros temporais aqui para onde você pode adicionar confluência e então escolher certos pares que deseja. Negociar com base em uma análise de múltiplos períodos de tempo ou até mesmo usando apenas a direção atual aqui e eu vou explicar como isso funciona. Definitivamente não é um indicador de força da moeda, embora muitas pessoas o confundam com um. Vou abordar esse assunto em um vídeo separado. Para a próxima aula, prepare-se para aprender a usar o recurso de explosão na TV, que fica aqui embaixo.